Olá, sejam bem-vindos a este episódio da 5ª temporada do podcast Sala de Enfermagem, uma realização do Corém São Paulo. Eu sou Vanessa Morrone. E eu sou o James Francisco. E você pode seguir o nosso podcast em todas as plataformas digitais. Lembre-se de seguir o Corém São Paulo e ativar o sininho. As portas da nossa sala de enfermagem estão abertas para você. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito relevante: sustentabilidade e ESG aplicadas ao cotidiano da enfermagem. Como os profissionais da área podem contribuir para um sistema de saúde mais sustentável? Quais as práticas já estão sendo adotadas? E para nos ajudar a entender melhor esse tema, no nosso podcast Sala de Enfermagem, convidamos duas pessoas que vocês nem imaginam de tão especiais que são. Doutora Roberta Rubio e Dr. Denis Moura Júnior. Sejam muito bem-vindos ao nosso Sala de Enfermagem. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, professor James, Vanessa, que eu tenho uma grande admiração e que eu acompanho de muito perto nos últimos 10 anos. Então, é uma gratificação enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Bom, também queria agradecer, acho que conheço o James há muito tempo e acompanho o trabalho de vocês e acho que esse tema é extremamente importante para a gente construir uma enfermagem melhor e mais promissora nos próximos anos. Muito bom. Então, para a gente dar início à nossa conversa hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que é a sustentabilidade e esse tema tão falado nos últimos tempos, que é o ESG, nesse mundo corporativo que a gente vive. E como que a gente está aplicando esses dois temas na enfermagem, Denis e Roberta? Aí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da experiência de vocês, tanto no mundo corporativo privado e no sistema público. Bom, vamos lá. Eu venho também de uma atuação privada de muito tempo, né? Mas nos últimos 2 anos eu venho ocupando uma posição como assessora técnica do Gabinete do Estado de São Paulo, onde todos os projetos que estão desenhados dentro de um PPA, que é o planejamento plurianual, que sempre ocorre em 4 anos de execução, e sempre quando você assume uma posição no governo de transição, você já pega um desenho já elaborado, né, anteriormente, e depois faz uma projeção para os próximos 4 anos. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso, mas eu queria contar um pouquinho de como a Roberta também chegou no Estado. Então, eu sou enfermeira de formação, como disse para vocês, tenho 20 anos de atuação, sou emergencista de formação, trabalhei muitos anos no hospital privado de São Paulo, onde tinha bastante políticas de ESG, por mais que fosse recente, mas trabalhava com essa política muito enraizada dentro da instituição. Trabalhei em unidade de urgência e emergência com gestão de equipes, depois fui para o movimento corporativo dessa instituição, passei por algumas instituições muito voltadas a startups, mas trabalhando com health tech, que a gente fala em tecnologia em saúde, e atualmente, então, agora estou no Estado, né, como assessora técnica de gabinete, ocupando uma atividade de muito desafio. É um movimento muito diferente do que eu estava acostumada no privado, mas a gente tem um propósito, né, que é levar qualidade assistencial, segurança ao nosso cidadão de São Paulo, né, e para a enfermagem também paulista. A gente vem trabalhando com diversas temáticas na saúde digital, que envolvem a segurança do paciente, mas também sustentabilidade, trabalhando com o ambiente, e que eu queria contar para vocês um pouquinho mais ao longo. Não sei se eu posso já trazer essas temáticas agora, mas para vocês entenderem, a saúde digital hoje está em 4 eixos. Eu vou dizer para você não gastar tudo agora, não. Deixa para gastar depois, hein? Bom, eu conto para vocês daqui a pouquinho, então, mas a gente vem empoderando, sim, a enfermagem nas capacitações em saúde digital e trazendo a visibilidade de como atuar nessa área. Muito bom. Bom, como a Roberta falou, eu também sou enfermeiro de formação, só que eu tenho mais tempo do que ela de formado. Trabalho há 30 anos na mesma instituição, mas eu brinco que eu já troquei de emprego lá várias vezes. Atuei bastante tempo na terapia intensiva e hoje eu cuido de um projeto que é para garantir a continuidade do negócio. Então, tem muito ligado a questões de quão sustentável eu vou ser, eu tenho que ser, o que eu posso ser. Então, essa temática, ela permeia
todas essas iniciativas. E a instituição tem várias iniciativas voltadas para reduzir consumo, fazer um consumo sustentável, fazer um consumo adequado de coisas e não só dentro da instituição, mas os próprios parceiros, né? Talvez a grande meta de descarbonizar toda a cadeia produtiva, né, da saúde seja uma meta importante que a gente tem perseguido nos últimos anos. E vocês trazem duas realidades totalmente diferentes, né? A Roberta, mesmo tendo passado pelo serviço privado, hoje atua no serviço público, e o Denis, a vida inteira, atuou aí dentro da área privada. E quando a gente fala de ESG, a gente tem essa preocupação porque a gente já entendeu que o dinheiro para a saúde ele é finito, né? Então, nós precisamos nos tornar sustentáveis ao longo de toda a nossa trajetória. E aí eu vou perguntar para vocês justamente hoje, na realidade que vocês vivem. Denis dentro do serviço privado e Roberta no serviço público. Quais são as barreiras que nós temos para implementar sustentabilidade e ESG no serviço privado e no serviço público? Olha, Denise, eu não sei como que é você lá nesse movimento, que tem uma instituição de muito renome, de muito respeito, não? Mas a gente precisa estipular culturas, né? A gente precisa definir cultura para a gente conseguir trazer esse movimento dentro do Estado. Já existe, antes de eu chegar, muitas iniciativas, né? Até mesmo grupos trabalhando com cuidado com meios ambientes, trabalhando com a questão de mudanças climáticas, né? E isso, a gente chegou e pegou esse bom movimento, né? Mas existe uma cultura, então há uma alteração de cultura com que os profissionais se engajem. E o profissional da enfermagem não vendo só a assistência ali no fim, né? E sim se envolver com tudo que gera a melhor assistência, todo aquele suporte com que eu posso falar do Estado nesse movimento, que gera com que ele consiga fazer uma boa entrega, né? Então, assim, analisar recursos que tem dentro da instituição, com a análise também de gastos, com combustível dentro da instituição, com geradores, com materiais recicláveis, trabalhar a capacitação desses colaboradores. A gente vem nesse movimento, não é um movimento fácil, o Estado tem 38 mil colaboradores, sendo 30 mil da enfermagem, né? É um número de um percentual extremamente interessante e que nós precisamos valorizar, né? A gente precisa capacitar esses colaboradores. E o programa com que eu estou atual, ele tem o pilar de capacitação, né? Eu vou contar um pouquinho mais para vocês, mas a gente tem uma iniciativa de saúde digital para levar assistência em unidades onde tem pessoas que têm a liberdade restrita. São os presídios que estão em São Paulo. Nós temos 181 presídios em São Paulo, nós já estamos em 63 unidades, né? Capacitando profissionais da enfermagem, profissionais multis, a como agir em algumas situações de urgência, emergência, e trazendo também a resolutividade na saúde digital com o teleatendimento, mas o pilar do projeto nesse programa é capacitação, né? Existe um estudo que a gente vem trabalhando de quanto que nós estamos reduzindo o gasto de recurso financeiro e de empenho em deslocamento dessas pessoas. Quando a gente pensa também em recurso financeiro de gasto de equipes de segurança e quando eu penso também em emissão de gás carbônico, né? Então, há todo um estudo que a gente vem fazendo com as unidades prisionais para, olha, aquele paciente que eu levei assistência de saúde ou pelo atendimento médico ou pelo farmacêutico fazendo orientação de medicamento ou pelo time de enfermagem trabalhando com cuidados de enfermagem, o quanto que eu reduzo sendo efetivo nesse atendimento, sendo resolutivo, e o quanto que eu diminuo de gasto desse paciente não sair daquela unidade, né? Então, a gente vem trabalhando com isso também, mas eu queria dividir um pouquinho a sua experiência aí. O James falou do serviço público e privado, mas eu não sou só... eu presto serviço para o serviço público, né? Então, e isso também traz algumas implicações, né? Mas acho que na linha do que a Roberta falou, mais do que implementar cultura, né, ou política ou alguma coisa assim, acho que nós somos muito conservadores. Nós, profissionais de saúde, somos muito conservadores. E mudar algumas coisas, às vezes, se torna... não vou falar difícil, mas ela é mais morosa. Então, descartar as coisas nos lugares certos. Né? Não vamos pensar em coisas complexas. Eu vou descartar plástico no lugar do plástico, papel no papel, infectante no infectante. Então,
instituir essa cultura dentro de uma unidade de enfermagem, e daí, porque talvez esta seja a nossa grande ação, né? Talvez tanto pública quanto privada, mas sejam coisas pequenas, em que a contribuição parece pequena quando é individual. Mas quando ela é coletiva, quando a Roberta falou que ela tem 28 mil funcionários, no hospital tem 25 mil. 28 mil no estado. Não, 38. 38 mil no estado. No estado. 30 mil da enfermagem. Então, eu tenho 25 mil lá. Só em uma... Só numa instituição. Então, é difícil fazer isso para 25 mil pessoas. É difícil, quando a gente olha... eu preciso cuidar de 25 mil pessoas. Preciso alimentar 25 mil pessoas. Né? Eu preciso pensar como elas chegam e como elas saem de um lugar que... agora tem uma estação do metrô que fica a 2 quilômetros, mas antes não. Até 10 anos atrás era difícil chegar lá. Né? Então você precisava cuidar dessas pessoas para elas chegarem lá. Sim. Né? Chegarem lá dispostas para trabalhar, de forma organizada. Então, me lembro que quando a gente criou um roteiro, que era um roteiro de colaboradores e um roteiro de clientes, hoje não existe mais isso, porque a gente não consegue mais. 25 mil pessoas andando lá dentro, não dá para ter um lugar que só caminha colaborador, um lugar que só caminha cliente. Né? Então, e a gente foi crescendo e as estruturas foram mudando, posições de serviços mesmo, do banco lá dentro, a posição é diferente hoje. Então, e quando a gente pensa que nós precisamos cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar saber o que está acontecendo, eu faço isso, esse projeto está ligado, então eu preciso estar ligado a uma estratégia grande da instituição, eu preciso colocar tudo isso dentro de um modelo em que eu vou falar assim, puxa, eu tenho que reduzir a quantidade de vezes que eu sirvo salsicha no refeitório. Né? Eu tenho que reduzir como que as pessoas chegam no hospital. Eu preciso melhorar isso. Eu não consigo colocar... Não é simplesmente uma questão só de transporte, né? Tem uma não questão é só de logística. Transporte, é uma questão de logística. Eu preciso cuidar dessas pessoas para poder cuidar bem dos meus pacientes. É isso, né? Então, acho que esse talvez seja o grande desafio. E isso passa por uma cultura, né? Eu tenho que começar a mudar. Então, fazer com que todo mundo entenda que jogar o papel no lugar do papel é o certo. Mas vai ter gente que vai jogar errado. Né? E eu vou ter que, puxa, volta lá, treina de novo, retreina, muda estratégia de educar, prega coisas no hospital, inventa coisas, coloca no aplicativo, se aproxima. Então, eu acho que esse talvez seja o nosso grande desafio. Eu vou fazer uma consideração aqui, né? A história nos ajuda com isso. E aí, há um tempo atrás, eu estava num determinado evento com o Denis, e aí vou fazer o paralelo do público hoje com o privado. Denis estava trazendo o exemplo de uma mudança que eles estavam fazendo na instituição, onde estava se pensando em trocar todas as camas do hospital por camas elétricas. Aí, na época, ele trouxe um valor, vou dizer... Era, acho que R$1 milhão, né? Para fazer a substituição. E ao mesmo tempo em que se pensou nesse R$1 milhão em fazer essa substituição, as pessoas pensaram na cama, mas não pensaram qual era o impacto que esse R$1 milhão iria gerar dentro da instituição. E por ter convivido 13 anos no Estado, eu sei que muitas vezes a gente tem a demanda que chega para a secretaria, olha, os hospitais querem trocar as camas manuais por camas elétricas, mas... Pensando na questão de sustentabilidade e toda a questão de governança, a relação do privado com o público ela é totalmente diferente. Né? Para o privado, você pensa na logística, você pensa qual é o impacto que isso vai ser gerado na mão de obra efetiva dos profissionais de enfermagem. No Estado, eu penso, eu só quero camas novas. Quanto custa?
Aí vai depender do governador autorizar ou não. Isso Não é isso, Roberto? E acho que tem uma Não. outra... Não tanto nessa gestão atual, mas Eu acho que tem uma outra consideração que é assim, né? Eu vou falar do que eu estou vivendo atualmente. Então, quando você vai pensar em continuidade do negócio, você fala assim, ó, se a cozinha pegar fogo, o que eu tenho que fazer? Daí foram lá, falaram com o pessoal da cozinha, e eles falaram assim, ó, nós precisamos de 10 micro-ondas em tal lugar. Comprar 10 micro-ondas é a coisa mais simples que tem para qualquer público ou privado, né? Exato. Mas aonde eu vou colocar esses 10 micro-ondas? Esses 10 micro-ondas são micro-ondas igual da minha casa, que eu ligo em qualquer tomada 110 ou 220? Não, tem que ser tomada 380. Nem sabia que tinha isso, mas... e daí, vira um projeto que era comprar 10 micro-ondas, que deve custar R$1.000 cada micro-ondas, você tem que trocar a fiação do prédio todo. Pra você, então, acho que a gente tem que pensar em sustentabilidade desse jeito, né? Falar assim, puxa, eu consigo ligar 10 micro-ondas em algum lugar desta instituição, independente se ela for pública ou privada. Se eu não consigo, o que eu preciso para conseguir? É verdade. E o como isso vai ter que mudar... transformar, né? Uma realidade. Eu tenho que ligar para alguém da Enel, Eletropaulo, não sei, da rede ou do governo, para falar assim, puxa, ó, aqui eu posso ligar, né? Então, acho que essas coisas permeiam essa questão de... É muito, talvez, romântico e bonito falar que, ó, a minha empresa é sustentável, não sei o quê. É super legal. Mas sabe quanto custa o frete quando você vai no veículo elétrico e no veículo a combustão? É 4 vezes maior. Né? Uma das questões que a gente tem visto bastante, né, Denis, James, Roberta, é a questão mesmo de uma habilidade. Então, hoje, o profissional da enfermagem que saiba trabalhar com ESG e sustentabilidade é uma habilidade, é uma skill que hoje o mercado corporativo tem pedido, né? Então, muitas vezes, eu acho que a gente fica numa caixinha, né, na enfermagem, em caixinhas diferentes, mas isso vai ser transversal. Então, ser sustentável e pensar de uma maneira onde a gente inclui o meio ambiente, a parte social e a questão da governança. Então, quais são as regras que a gente precisa ter para trabalhar dentro dos ambientes é muito importante. E aí eu queria saber de vocês quais são as barreiras, ou as barreiras já falaram, mas a questão da implantação. O que vocês veem hoje, assim, de uma maneira bem prática, fácil de quem está nos escutando entender, que a enfermagem já tem implementado. Então, falamos da questão da reciclagem. Eu me lembro quando eu trabalhei numa instituição que a gente substituiu os copos de plástico por as nossas antigas canecas. E isso foi um problema, porque o pessoal achava absurdo, eu ter que lavar minha caneca. Mas quanto de plástico a gente produzia, né? Então, assim, isso na questão do dia a dia, mas na prática mesmo da enfermagem. O que vocês têm visto, né, no ambiente de vocês? Quando a gente trabalha com saúde digital, a gente fala muito em telepropedêutica, né? De você conseguir atender o paciente e direcionar o atendimento do exame físico à distância, né? E isso, em algumas situações, a gente pode ou não utilizar devices para potencializar uma ausculta cardíaca, uma ausculta abdominal, uma análise de pele, avaliar ouvido, garganta, e aí por aí vai, né? Quando você está num ambiente físico, você tem toda uma paramentação que todos nós conhecemos bem, todos os hospedeiros conhecem, né? Nós precisamos, em algumas situações, usar luvas, em algumas situações, né, usar avental, o abaixador de língua, como que é? O otoscópio que tem o auricular e tal. Então, existem manejos na saúde digital que você acaba não utilizando desse espaço e desses recursos. E você consegue atender perfeitamente e muito bem, né, esses pacientes. É claro que do lado de quem está atendendo, quem está teleorientando, ou realmente atendendo, ou até capacitando os colaboradores em uma capacitação, você tem essa redução desse uso, que eu posso dizer, de materiais, de equipamentos, né? Então, a gente entende que isso também é algo que já vem colaborando e já vem ajudando, né? E a questão também de você trabalhar com deslocamento, tanto do profissional de saúde quanto do paciente. Eu queria contar para vocês um pouquinho rapidamente. Recentemente nós tivemos no interior de São Paulo, numa unidade de atendimento especializado, onde o Estado tem OSs que
entregam esse serviço para o Estado, com toda lógica, com todas normativas, né, que já estão estabelecidas. E nessa unidade que nós fomos, os pacientes não conseguiam chegar, porque não tinham deslocamento, não tinha ônibus circular na região. Então, o paciente, para chegar até o local, ele precisava de ir por meios próprios. E muitos não tinham recurso para chegar até o local. E aí, tá, ok, então vamos instalar a telesaúde nesse local para atendimento tanto do profissional médico quanto do enfermeiro. E tá, mas então o paciente não vai precisar ir até o local, não. Da casa dele, ele vai conseguir continuar esse atendimento, né? Então, olha só o tanto de que impacto que a gente tem quando a gente trabalha em sustentabilidade, em acompanhamento do meio ambiente, de governança de serviços, né? Então, é mais um exemplo que eu trago aqui para vocês. Nós estamos conseguindo atender no estado com mais já de 5 mil atendimentos. Então, é algo bem interessante. Muito bom. Eu acho que o nosso sistema de saúde, ele é muito... ele tem grandes atividades que geram oportunidades para você ser sustentável, você ter uma governança adequada, mas por vezes a gente dribla o sistema. O profissional de saúde dribla o sistema. E talvez esse não driblar o sistema já vai ser um bom início para eu, de novo, vou usar o exemplo do lixo, né? Descartar melhor. A hora que eu for negociar com algum fornecedor, eu negociar para ele vir recolher o lixo. Não vou nem chamar de lixo, mas o resíduo que ele gera. Então, a gente tem alguns fornecedores que, vou dar o exemplo do álcool gel, que retiram a embalagem do álcool gel. Não fica por conta do hospital. Não é o hospital que descarta mais. Então, ele vem lá, sei lá qual é o período, sei lá qual que é hoje, mas ele vem periodicamente e retira. Mas daí a menina da higiene, eu preciso treinar ela para ela descartar certo. Se ela jogar no lixo, vai virar lixo, né? Não vai virar resíduo, né? Então, acho que são várias iniciativas, né? Substituição de lâmpada, tem coisas que são estruturais, né? Então, vou melhorar o fio, vou melhorar o cabo para conduzir melhor a energia, equipamento que usa menos, usa energia de uma forma mais eficiente, né? Então, aquela plaquinha do ABCD lá, ela funciona, né? Então, não, mas eu acho que ela acho que cabe a nós fazer ela funcionar, né? A hora que eu vou escolher entre um equipamento ou outro, falo assim, puxa, deixa eu às vezes o custo pode ser um pouco mais alto, mas não, ele vai ser mais alto, né? Até porque as indústrias, a companhia, né? Ela usa disso como estratégia de negócio dela. Sim. É o exemplo do carro, da frota eletrificada. Você pede o orçamento, fala, o mesmo orçamento, para levar a mesma caixa do ponto A ao ponto B, se for a combustão é de um valor, se for eletrificado é outro. Por quê? Não sei por quê. Deveria ser o inverso, né? Mas acontece isso. E talvez seja nosso papel de falar assim, puxa, eu vou escolher o outro que faz o preço diferente. Ou o preço igual, no mínimo. Vamos falar que não precisa ser diferente, mas precisa ser igual. E daí, nesta cadeia, é uma cadeia muito... ela é grande. Né? E eu falo isso hoje porque eu consigo enxergar algumas coisas. Então, o frete tem uma lei dos motoristas. E eles não podem dirigir por mais eu acho que 8 a 10 horas, né? 8 horas seguidas. Tal. Então, a hora que eu vou levar do ponto A ao ponto B e isso passa de 8 horas, eu preciso de 2 motoristas. Então, o meu preço duplica. Né? Muito bom. E isso é isso que a gente tem que talvez é um mindset, né, que a gente precisa mudar. Começar a falar assim, puxa, eu vou levar, mas eu vou levar o caminhão cheio, então, não vou levar só 2 caixas. E daí o nosso papel, né, porque acho que começa muito nisso, né, nós temos muita força dentro das instituições de saúde para falar assim, eu estou precisando de uma caixa de soro. Daí vai um cara, vamos falar que a caixa de soro aqui é um exemplo, mas demora 8 horas, mais de 8 horas, ele precisa de 2 motoristas. Para levar isso. Mas se ele for levar um caminhão cheio de caixa de soro,
ele vai precisar dos mesmos 2 motoristas. Eu acho que o nosso papel tem que ser começar a levar para a ponta, né, para quem cuida dos doentes, esta versão. E sem ser aquela versão assim, puxa, ele está fazendo isso para economizar idas do caminhão. Não, eu não estou querendo economizar a ida do caminhão, eu quero só viabilizar melhor a ida do caminhão até do ponto A ao ponto B. O princípio da economia, ele passa a ser uma ferramenta, não uma obrigatoriedade, né? Não, eu acho que não é nem economia, porque eu não vou economizar, né? Eu só vou continuar gastando, só que eu tenho que levar mais coisas dentro do caminhão. É isso, eu não quero economizar nada, não quero comprar mais barato, não quero fazer nada, quero só ser eficiente no que eu estou fazendo. Otimizar, né? Essa economia é justamente isso. Não é economia apenas financeira, né? É uma economia de você pensar na logística toda. E aí eu vou colocar para vocês que são hoje gestores, pessoas que decidem dentro dos seus ambientes de trabalho, a nossa força de enfermagem, ela, pelos próprios números que vocês trouxeram, abarcam mais do que 50% dentro de qualquer instituição de saúde. Hoje nós temos gerentes tomando decisões, líderes tomando decisões baseado naquele conhecimento prévio que nós trouxemos lá da faculdade. Certamente, quando nós estávamos na faculdade, vocês duas que são mais jovens do que eu e Denis, vocês não discutiam governança, né, sustentabilidade, temas como esse. Para vocês dois hoje, que estão diretamente ligados a essas equipes de enfermagem na ponta, como vocês veem a incorporação dessas estruturas para o enfermeiro assistencialista? Delicada essa pergunta, né? Vamos lá. Todos os processos que eu venho acompanhando no Estado, e a gente vem mergulhando, e isso é muito recente, tem 2 anos, mas já está criando uma emoção maior, sabe? Porque a gente tem uma capacidade muito grande de atuação. O que o Estado vem compondo? Dentro do Estado de São Paulo, na Secretaria de Saúde, e tem uma escola de saúde. Né? Então, todas as áreas de coordenadoria do Estado vêm se aproximando dessa coordenadoria de educação para a gente conseguir capilarizar todas as temáticas. Porque as decisões, nós estamos em um movimento de gestão onde, por mais que a decisão venha do gabinete, ela é compartilhada entre as coordenadorias. E isso faz a gente ter um crescimento e uma maior amplitude de atuação na ponta. Né? Como que a gente vem conscientizando os colaboradores da ponta? Olha, não é uma tarefa fácil. Eu não vou dizer para vocês que nós estamos conseguindo. Não é isso. Mas um dos pilares... Demora, né? Demora muito. E um dos pilares, quando a gente vai analisar lá, né, na COP, que a gente está trabalhando todas aquelas temáticas que vem naqueles bloquinhos que vocês depois conseguirem mergulhar nessa temática, tem um bloquinho que chama Bem-Estar e Saúde. Né? Existem movimentos dentro do Estado, que no privado já é muito conhecido, de a gente conhecer o colaborador e trabalhar como que ele na saúde desse indivíduo. Então, está tendo várias iniciativas de medicina ocupacional, a gente pode falar assim, de a gente engajar os colaboradores em primeiro se cuidar da sua saúde, não só física, mas mental. E nesse movimento com que nós vivenciamos dentro do Estado, que não é um movimento estável, é um movimento instável, que é um movimento positivo, que nessa gestão não se permite entrar política em discussão em saúde, e não ter políticas públicas, para a gente fortalecer isso. Então, a gente vem trazendo a ponta para essas discussões dentro da escola de saúde, né? Mas não São Paulo só atuando em São Paulo. Nós temos em São Paulo, nós participamos de um consórcio que chama COSUD, onde tem os estados do Sul e do Sudeste. E dentro desses grupos existem temáticas que são discutidas, né? E uma temática que está muito fortalecida, que eu falei para vocês um pouquinho no início, é falar de meio ambiente e clima. E aí o enfermeiro, gente, ele é multifunções. Você me trouxe agora que o enfermeiro precisa aprender logística, né? O enfermeiro precisa saber um pouquinho de tudo. E é um profissional que tem essa habilidade, ele tem esse mindset de buscar várias informações em várias áreas. Então, nesse grupo do COSUD, nós estamos ativamente discutindo a questão do meio ambiente.
e o bem-estar dos colaboradores. Meio ambiente, nós vimos recentemente aqui no Brasil situações de catástrofes ambientais em São Paulo, né, no Sul, no Nordeste, que impactaram e que fizeram os profissionais de saúde e de enfermagem terem uma maior capilaridade de atuação. Uma simples ação, né, de a gente acompanhar os cuidadores da atenção primária, os agentes de saúde, de orientá-los a como orientar a comunidade a cuidar do seu ambiente para prevenir dengue, é trabalhar com sustentabilidade, é trabalhar com meio ambiente, é trabalhar com governança dentro do Estado. Então, nós estamos com ações para dengue, zika, chikungunya, febre amarela, e a ponta é envolvida. E não só a ponta, gente, o familiar da ponta. Então, se vocês estão observando, está existindo várias campanhas do governo de São Paulo, onde traz não só os profissionais do Estado, mas sim o quanto que a atuação deles vai fazer um bem-estar para o seu próprio familiar. No seu núcleo. Né? E o seu núcleo, porque isso impacta positivamente. Eu consigo trazer esses cuidados e essa ação do profissional de saúde sendo uma coisa coordenada, né? E aí, futuramente, quando a gente pensa em governança, eu consigo fazer previsibilidade de vacinas, de como que eu vou atuar nas comunidades, não sendo só uma atuação do Estado, sim, tem que ser junto com o município, mas a gente vem trabalhando essas ações quando a gente fala aí, só fortalecendo a nossa temática de discussão, que é trabalhar aí com sustentabilidade e ambiente, que vem fortalecendo essas ações no Estado, tá bom? Eu acho que talvez a equipe, a ponta, né, a equipe assistencial, ela não conheça bem os ritos de governança de cada instituição. Então, talvez eu vá falar de ritos que eu vivo isso há muito tempo, mas a hora que a organização define que ela tem um objetivo estratégico, e para atingir aquele objetivo estratégico eu preciso fazer algo, e que esse algo é comprar um ultrassom, trocar um monitor, trocar a cama, funcionar melhor a veia, fazer qualquer atividade que está relacionada com assistência, só que isso tem um rito, né? Eu tenho que comprar cama, mas eu não vou lá no Carrefour e comprar cama, né? Passar o cartão e comprar cama. Eu tenho que validar essa cama, apresentar, mostrar, quantificar, ver se tem contrato de manutenção. Então, todo esse rito de governança que parece longe do que a assistência produz, mas é o que ela produz, né? Ela vai produzir algo com estes dispositivos, equipamentos e insumos e daí eu vou repetir o que a Roberta falou, assim, se esse indivíduo comer bem dentro do hospital, só que eu preciso comprar comida. Então, eu preciso ter este rito até para comprar comida. Né? Então, como a equipe, ela, eu não sei se a gente precisa traduzir melhor esse rito para ela. Uhum. Ele não precisa saber que ele precisa passar em 35 comitês, mas ele precisa, puxa, se eu pedir hoje, eu não vou ter amanhã. Né? Eu preciso entender que tem um rito de aprovação, tem um rito... e daí, talvez por especificidade da instituição que eu tô, eu preciso comprovar algumas coisas, né? Porque eu presto serviço para o Estado, para o Ministério da Saúde, para a Prefeitura, e daí isso faz com que o Tribunal de Contas queira saber de algumas coisas, a Receita Federal quer saber de outras, a Anvisa quer saber de outras, e tudo isso, se eu for ali no Carrefour e passar meu cartão, ele vai falar, puxa, por que você foi no Carrefour e passou seu cartão? Né? Então, eu não posso fazer isso. Então, acho que talvez traduzir essa governança de cada instituição de uma forma simples, objetiva e clara seja parte do nosso desafio, né? Porque talvez aquele enfermeiro que está lá aspirando, funcionando veia, ele não precisa saber da governança do rito todo, mas ele precisa saber talvez que, eu não posso pedir, eu tenho épocas que eu faço os pedidos, eu tenho que pensar nesses pedidos, porque eu quero
fazer isso ou não quero fazer isso, né? E daí as pessoas às vezes ficam pensando, mas puxa, dá para pensar tão na frente, né? E daí o exemplo que eu dou é da Faculdade de Medicina do hospital. O projeto da Faculdade de Medicina começou há 10 anos. Né? Então, há 10 anos, alguém sentou na mesa e falou assim, ó, pessoal, nós vamos ter uma Faculdade de Medicina aqui. E começou a construir há 5. Né? E já 5 antes da primeira turma, né? Então, quer dizer, já se formou a primeira turma, então já tem 11 anos. Já tem 11 anos. Então, isso já tem mais de 15. Que alguém falou assim, ó, nós vamos sentar aqui. Então, isso é um rito de governança, né? Para fazer aquela faculdade, eu precisei, alguém precisa aprovar, nós queremos fazer essa faculdade, nós vamos trazer todos os outros cursos para cá. Então, o prédio tem que ter 6 salas de medicina, 4 salas de enfermagem, tantos laboratórios. Então, eu preciso começar a pensar. Isso é um rito de governança, né? E talvez essa... É isso que a gente precisa traduzir para quem está na ponta, aspirando os doentes, dando banho e fazendo medicação, essas coisas. Vanessa, esse negócio que vai longe, hein? Vai, se pudesse, eu ficaria aqui. Como a gente aqui, não pode ficar aqui conversando muito tempo, né? O Denis estava falando, eu estava viajando aqui na minha cadeia. Precisamos transformar o nosso podcast sustentável. E de uma boa governança. Nós gostaríamos de dizer para vocês que foi uma conversa extremamente esclarecedora para os profissionais de enfermagem. Acreditamos que esse episódio do Sala de Enfermagem vai trazer um conhecimento diferente, né? Aquele que eu não estou habituado a vivenciar todos os dias na minha prática, mas que, acima de tudo, vai fomentar cada vez mais a possibilidade desse profissional estudar. Então, gostaríamos aqui de agradecer a vocês, né, pelas palavras e pedir a consideração de cada um de vocês como uma mensagem final para os nossos ouvintes. Olha, foi uma delícia. Que bom. Muito agradável, acho que a gente realmente se sentiu em casa, né? Apesar de ser uma temática muito delicada e que a gente vem trabalhando com cultura, como a gente mencionou, é algo que a gente precisa, como nós, enfermeiros, atuarmos e ramificar essas ações, né? O profissional enfermeiro, ele tem uma atuação multi dentro de equipes, é um profissional que tem que estar bastante aberto às possibilidades de negócio. Hoje eu assumo uma cadeira que me disseram que poucos enfermeiros já chegaram perto. E isso, para mim, é algo orgulho. Que me dá um pouco de preocupação, mas pensando na capacidade no como eu represento a enfermagem, né? Então, isso eu carrego os meus colegas, carrego os ensinamentos, professor, carrego os ensinamentos, Vanessa, mas é importante com que a gente, a partir desse momento que está tudo muito gritante na nossa frente, a questão do meio ambiente está gritando na nossa frente, que os profissionais da enfermagem mergulhem nessas ações de conhecimento e entendam como é importante quem está lá na ponta prestando assistência, mas qual que é a importância que ele tem nessa cadeia. Né? Então fica aqui meu agradecimento e eu quero voltar. Pode voltar, vamos voltar. Bom, também queria agradecer, acho que foi uma conversa extremamente enriquecedora, eu aprendi muito, eu acho que nos últimos anos eu falo assim, cada vez que eu vou em algum lugar eu aprendo mais, talvez a minha capacidade de aprender tenha melhorado. E agradecer o convite. Nós que agradecemos, viu, Denis, Roberta, né, James? É isso aí. E aí é convidar vocês que estão aí nos assistindo, não esqueça de seguir nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, para você poder acompanhar esse episódio de hoje e também compartilhar com seus pares esse assunto tão importante que o Sala de Enfermagem traz para você. E é claro, as portas do nosso Sala de Enfermagem estão abertas para você.